pra gente um pouquinho, Wellington, de como que surgiu essa história, essa oportunidade da divulgação do Espiritismo, né? Uma rádio FM, e também tem uma história interessante do nome. É interessante essa história, porque como o programa era espírita, ele já sabia que seria espírita e nós abordaríamos a intenção nossa era abordar os problemas do ser humano, do cotidiano, que causa uma dor, uma insatisfação, uma depressão, a tristeza, as dúvidas, os questionamentos que as pessoas têm sobre a vida e que leva muitas vezes a problemas, né, da não aceitação dessa vida. Então vamos abordar todos esses temas dentro da visão espírita. Ele falou, mas eu não quero que vocês tenham um programa com um nome que envolve nenhum tema religioso. No entanto, hoje, depois de 6 anos de programa já, a cidade sendo uma cidade pequena, todos nos conhecem e todos sabem que somos espíritas e todos sabem que o Em Família é o programa espírita. Então, ninguém mais desliga o rádio por isso. E é interessante porque nós encontramos na rua esse feedback. Não é? É muito bacana isso. Programa de vocês, tá? Aconteceu um fato muito interessante comigo, logo que nós começamos o programa. Acho que era a 3ª edição do programa, assim, fazia 3 semanas que a gente tinha começado. Eu estava entrando no banco e uma pessoa da qual eu conhecia já. Ele me deu um abraço, apertou bastante assim e falou, muito obrigado. E eu não entendi, né? Falei assim, desculpa, eu não estou entendendo. Tudo bem, eu aceito o seu abraço, eu acho bacana, mas por que o senhor está me abraçando e agradecendo? Eu não lembro de ter feito nada assim. Ele falou, não, porque vocês fizeram um programa falando sobre o perdão. Foi um dos primeiros programas nossos. E eu, quando tinha 7 anos de idade, meu pai foi assassinado. E eu sofri muito com aquilo. E eu jurei para o meu pai que eu vingaria aquela morte. E até hoje, eu tenho 55 anos, eu vou ao cemitério sempre e converso com meu pai, prometo para ele que ainda vou cumprir, mas nunca tive coragem, mas eu vou cumprir ainda essa minha promessa para ele, que eu vingaria aquela morte. Mas quando ouvi vocês abordando o perdão dessa maneira, que eu entendi o que é o perdão. E eu hoje entendo que eu não preciso cumprir isso, e eu tirei um peso da minha vida, tinha 55, né, com 7 anos, mais de 40 anos, carregando aquele fardo. Ele falou, é por isso que eu quero te agradecer. E ele não era espírita, não é? Então isso nos dá uma alegria. Tem muita gente que não é espírita, gente que... Mesmo que liga no programa, que fala que é evangélico, alguma coisa assim, ou que aborda a gente na rua dizendo... Então, é um lugar que a gente conseguiu colocar o espiritismo na casa de pessoas que jamais entrariam dentro de um centro espírita. Que a pessoa tem suas barreiras. Às vezes vem de uma família católica ou espírita. Aí eu vou lá no centro, né? Como que vocês fazem para escolher os temas, para falar disso de maneira que seja coerente para o público? Eu tô toda... disciplinadinha, assim, eu me organizo para sexta-feira de noite, eu dou uma olhada no que a gente vai falar. Aí a gente vai na obra espírita. Então, sempre alguma coisa que a gente está lendo, a gente conversa sexta-feira à noite. E o que você está lendo? O que a gente vai falar amanhã? Tá, né? Eu uso muito a revista Reformador, né? Muito daqueles artigos do Reformador se tornam nossos programas, sabe? Porque eu leio aqueles artigos e eles estão dentro com os jargões espíritas. Essa tradução a gente faz no próprio programa. Então, a gente usa um material que é espírita, como, por exemplo, um artigo da revista Reformador. Aí, quando a gente vai falar, a gente fala que está baseando-se num artigo tal, do fulano, da revista Reformador, até para fazer jus à fonte. Ou do livro, não é? A gente cita o livro, cita o autor, cita o capítulo. E às vezes lê alguns trechinhos, mas não fica lendo muito, porque fica chato, né? A gente dá uma lidinha de alguma coisinha e aí começa a conversar. Explica. As instituições da cidade, como as igrejas, né, o gerente do banco, eles também ficam sabendo do programa. Como que fica a relação de vocês com essas pessoas e entidades? A gente tem uma penetração muito boa. Tanto que, recentemente, por exemplo, tem um colega meu de rádio que é pastor, e ele tem um programa gospel naquela rádio, né? Um colega meu porque tem um programa naquela rádio. E ele me chamou esses dias, por exemplo, para um programa, e foi eu, e ele tinha chamado 4 pastores, né? E um ai, né? Mas eu cheguei lá, os 4 pastores faltaram, né? O programa era sobre suicídio também, aproveitando agora o Setembro Amarelo. E aí eu tive 1 hora falando de espiritismo dentro de um programa gospel. Então são coisas assim que acontecem. E eles têm uma relação bacana com a gente na rua, aborda a gente. A nossa relação com todas as religiões da cidade acabou sendo muito fraterna. Mas é claro que a gente fala
exatamente aquilo que nós pensamos dentro da doutrina espírita, não é? Sem ferir ninguém, sem chocar nenhuma consciência, mas de acordo com o que nós entendemos. Por quê? Porque essa é a postura que nós entendemos ser o consolador, não é? Esse esclarecimento consola. Uma mãe que perdeu um filho por vítima de um suicídio, por exemplo. Nenhuma outra religião consola, pois diz, bom, vão estar separados para sempre. Como que essa mãe vai ser feliz? E a nossa proposta, que na verdade não é nossa, não é? Mas é do Espiritismo, nossa que eu digo por causa do programa, oferece uma outra visão para essa mãe. Então, obviamente que essa mãe vai encontrar consolo, não é? E assim a gente tem conseguido atingir a comunidade, que é bastante legal isso.